Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Mateus, capítulo 13, no versículo 1. Quando achar, coloca a Bíblia no coração, como é de costume. E vamos pedir para Deus nos iluminar. Pai, ilumina a nossa mente através da Tua palavra e nos ensina que seja feita a Tua vontade e não a nossa vontade. Que a Tua palavra vai nos ensinar e aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então fala conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí diz assim, vamos lá, vamos ler. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ou seja, é bom a gente entender bem. O que significa uma parte caiu ao pé do caminho? É a semente que caiu antes de ele chegar no local que deveria ser plantado. Existem pessoas que ela está no lugar errado, aprendendo coisas erradas. Deus me deu esse entendimento hoje de manhã. E ela não entende que o Evangelho de Cristo, ele é único. Como assim, pastor? Não existe um Evangelho fora da palavra de Deus. Não existe. E às vezes a pessoa ela está procurando aprender em lugares errados. Ou ela não está procurando aprender em lugares errados, mas ela está aprendendo em lugares errados. Como assim, pastor? Com pessoas que não entendem nada da palavra. Deus pode falar por alguém que não conhece a palavra? Pode. Mas isso são exceções. Deus ele ensina através daquele que busca, irmão. Senão, não precisava buscar. Sim ou não? Senão eu ficava em casa, não procurava aprender, não procurava ler a palavra de Deus, não procurava aprender das coisas da palavra de Deus e pronto. Chegava aqui sem saber nada e querendo ensinar vocês de algo que eu não sei. Ah, mas o Espírito Santo, ele não nos inspira, não nos ensina? É claro que sim, mas a gente tem que buscar. Você está entendendo o que quer dizer? Então você vê que ele estava indo para semear, saiu para semear, e uma parte caiu à beira do caminho, ao pé do caminho, nessa tradução. Ou seja, antes de chegar. Quer dizer, tem pessoas que estão procurando, e isso serve para todos nós, ensinamento em coisas que não nos acrescentam nada espiritualmente. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ficar muito comprido. Mas cuide do que você está ouvindo. Cuide quem está pregando. Não, mas é um grande pregador conhecido. Cuide do que você está ouvindo. Veja se está na palavra de Deus. Veja se não é blasfêmia, veja se não é heresia. Porque hoje em dia, até pessoas dentro da igreja estão criticando a igreja do Senhor Jesus. Falando mal da igreja do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas acontece coisas erradas. Acontece. Isso são coisas erradas. Que não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é única. A igreja do Senhor Jesus, ela é limpa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é perfeita. A igreja é perfeita. Feita de pessoas imperfeitas, tudo bem? Mas ela é perfeita. Diga glória a Deus. Ah, vamos lá. Uma parte caiu à beira do caminho. Tá. Versículo não estava na palavra. Tá, versículo. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, diga glória a Deus. E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Ele respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele a quem se dará, e terá em abundância. Porque aquele que tem, versículo 12, vou ler de novo. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. O que significa isso? Aquele que tem dinheiro, aquele que já tem bens, vai ganhar mais ainda? Não. Aqui nós estamos falando de algo espiritual. Aquele que tem entendimento das coisas de Deus, aquele que busca o entendimento das coisas de Deus, esse vai vencer. Esse vai multiplicar a sua vida espiritual. Ele não vai ser enganado. Ele não vai ser enganado nem hoje, nem amanhã, nem por falsas doutrinas, e nem quando vier o anticristo, que enganará muitos, inclusive a escolhidos. Então ele vai acrescentar a ele mesmo, Deus vai acrescentar a ele, porque ele está buscando isso, entendimento, fortalecimento espiritual. E o mais importante, a salvação. Aí as outras coisas, irmãos, isso aí é como diz a palavra, buscar depois em primeiro lugar o seu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas você vai receber. Agora, aquele que não busca, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele tem? Tudo que ele tem. Tudo que ele tiver. A vida. Tudo, porque quando essa pessoa, quando Jesus voltar para ela vai perder tudo. Porque, me diz uma coisa, vamos lá. O que você tem hoje? Eu tenho um carro, eu tenho as minhas filhas, eu tenho coisas. E quando Jesus voltar, ou você voltar para você, né? Por exemplo, quando Jesus voltar para mim, ou se eu morrer antes, Jesus está voltando para mim. O que eu vou levar? O que você vai levar? O que você vai levar? Você leva alguma coisa? Até a roupa do teu corpo vai apodrecer quando estiver debaixo da terra. Então você não leva nada. Então aquele que não tem vai perder tudo, inclusive a única coisa que é eterna, que é a salvação. Então, por isso que é importantíssimo você, eu, nós, nos purificarmos diante de Deus. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas buscar entendimento, buscar libertação, porque não há salvação sem libertação. Não há. Pastor, mas eu estou buscando aqui tal, mas falta tal coisa. Então você tem que procurar pedir a Deus para te libertar de tudo. Para você procurar andar nos caminhos de Deus sem nada que te acuse. Pastor, então é mais fácil eu sair, porque eu não estou conseguindo. Isso fácil, é isso. Vontade de desistir dá em todo mundo. Não dá? Sim ou não? Quem já teve vontade de desistir? Levanta a mão. Todo mundo. Agora é aí que está a diferença. Uns, mesmo ainda ali, com muita dificuldade, ou com pouco de dificuldade, ou com alguma dificuldade, permanece. Mas tem aqueles que no primeiro problema desiste. Sai do caminho. Não, eu não vou conseguir me libertar disso. Não, eu não vou conseguir parar de fazer aquilo. Então ela mesma está entregando de mãos beijadas a sua salvação. Como foi entregue a cabeça de João Batista, ela está entregando a própria cabeça. Acabou. Então aquele que tem lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entendeu agora o que significa isso? Espiritualmente falando? Vamos lá. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem.
E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Não porque Deus quer isso, porque eles próprios não querem. Porque tem gente que está vendo, mas não quer ver. Tem gente que está ouvindo, está sendo explicado, está sendo mastigado, mas ela não quer compreender. Porque ela diz para si mesma: se eu seguir isso, eu vou ter que largar as minhas amizades. Se eu seguir isto, eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo. Então elas ouvem, mas elas não querem compreender. Não é que Deus não quer que ela compreenda, ela mesma não quer compreender. Então não, tem gente que fala assim: não, porque Deus falou que não era. Não, não é que não era. Eles não querem. As pessoas não querem. Quando toca, como diz o ditado, quando toca na ferida, ao invés de deixar Deus tocar na ferida, limpar a ferida, tirar a inflamação, tirar a infecção e limpar ela e fechar, não, ela prefere que não mexa. Não, deixa assim que vai doer mais. Dói, aqui dói. Mas é a única maneira de se fechar uma ferida com segurança é limpando ela. Se você machuca, faz um corte profundo, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar e onde? No médico fechar, sim ou não? Agora, quando você não faz isso, né? Rapidinho eu vou contar a história de um amigo meu. O apelido dele era Cicatriz, porque ele tinha uma grande cicatriz na perna. Porque um dia, jogando futebol, ele era craque. Jogava muito, aquele lá era certo que ia. A gente jogava lá no Cruzeiro de Porto Alegre. Mas eu tinha uns 14 anos, não, 14, foi antes. Eu tinha uns 12 anos, eu era do Mirim, até menos que isso, não sei. E ele já era lá do infanto juvenil. Mas o moleque brincava com a bola, que lá todo mundo dizia: isso aí é futuro, isso aí vai dar dinheiro pro Cruzeiro e vai pro Inter, vai pro Grêmio, vai assim, já era. Mas jogava muita bola, fora do normal. E aí um dia ele machucou a perna, sentiu dor, muita dor, mas fingia, porque tinha campeonato e tal, ele não queria ficar parado, mas fingia que não sentia nada. Aí um dia, não aguentou de dor, resumindo, não aguentou de dor, não conseguia mais jogar, não aguentou de dor, e a família dele levou ele para o hospital. Aí ele tinha trincado um osso, e o osso tinha infeccionado, uma coisa assim. Aí ele teve que fazer o quê? Abrir a perna toda, porque pegou no osso. Teve que limpar a perna toda para depois fechar. Se ele tivesse feito já no começo, não teria problema nenhum mais. Não foi mais o mesmo jogador. Não foi mais. É a mesma coisa espiritualmente falando. Abriu um machucado, já vai direto a quem? Ao médico dos médicos. Senhor, tá aqui, ó, machuquei, fui magoado, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, fulano, sei lá, não sei. Você tem que chegar lá e pedir para Deus fechar. Agora, se tem uma coisa que já vem faz tempo, e você fica ali: não, isso aqui eu não quero mexer. Não, isso aqui eu não quero tratar. E você vai deixando de lado, vai infeccionar, e vai apodrecer, e você vai perder a vida por causa disso. Isso estou falando espiritualmente. Espiritualmente. Não se apegue a coisas banais. Não se apegue a coisas que a palavra de Deus fala, o apóstolo diz assim, ó, que nós não devemos entrar em vãs discussões. Sabe, eu antigamente gostava de bater de frente com as pessoas em coisas da Bíblia. Hoje em dia, quando eu vejo que quer jogar pérola aos porcos, eu falo: meu irmão, tá bom, Deus te abençoe. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, provando para ela dentro da palavra que ela estava errada, mas não sei o que lá. Então se doeu em você é porque você viu a carapuça, uma coisa que não tinha nada a ver. Eu falo assim: querido, você está certo. Você está certo. Tá. Não, mas não. Beleza. Já, pronto, acabou. Quando eu vi que eu estava jogando pérola aos porcos,
Não vou. Porque a Bíblia diz o quê? Porque eles vão pisar nas telas, voltando e ainda vão te atacar. Tem hora que você não vai perder tempo. Às vezes eu não perco meu tempo. Se as pessoas do mundo acham que o tempo delas é valioso, o meu é muito mais. Pastor, o que você está dizendo? Você então não vai sair para pregar? Não, não é isso que eu estou falando. Jogar pérolas aos porcos. Tem coisas que eu não, sabe? Quando eu vejo tem um monte de gente que não entende nada de Bíblia, discutindo, e eu vejo que aquelas pessoas não vão querer entender o que eu quero falar, é melhor eu nem entrar na conversa. Porque ainda eles vão vir, eles vão me atacar, vão se unir para me atacar. Então a gente tem que cuidar da nossa vida. Então, tem momentos que eu chego e entro, dentro da Bíblia fala, é assim, 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 assim. Não, mas eu não concordo. Está na Bíblia. Tchau. Amém? Amém? Aí, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Viu o que viu? É o que eu falei agora. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Quer dizer, não é que Deus não quer que eles vejam. Não é que Deus não quer que eles ouçam. Eles não querem ouvir e não querem ver. Para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração. E se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Os antigos, antes de Jesus, sonhavam e tinham profecias da vinda de Cristo, mas não puderam ter acesso até então àquele que deu a vida por nós. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno diabo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem o quê? Raiz. Olha só. Quantas pessoas, mas eu vou falar só daqui. Quantas pessoas você viu chegarem aqui, receberem a palavra, ficarem felizes? Nossa, quantas pessoas pela primeira vez, pastor, eu amei, pastor, estou me sentindo bem, que palavra abençoada, poxa, eu gostei, senti paz aqui e nunca mais aparece. Porque não criam raiz. Criar raiz não é que você vai ficar plantado numa igreja, mas criar raiz é você ter raiz. É você não ficar lá, aqui, ali, lá. Isso não é raiz, a planta anda. A planta fica andando, a planta tira as raízes do lugar e vai, vou para lá agora, e planta. Não, aqui eu não quero, vou lá e tira a raiz. Não, você tem que ter raiz. Criar raiz, ouvir a palavra. Se você acha, se você em Deus tem certeza que aqui não está sendo pregado um evangelho genuíno, você fala, não, poxa, não está sendo pregado o evangelho genuíno. Aí você, claro, vai lá e procura, mas procura outro lugar. Mas você tem que criar o quê? Raiz. Fica firme em Cristo. Fica firme em Jesus. Parar de procurar placa de igreja. Mas criar raiz. Graças a Deus vocês estão com a gente desde o começo. Glória a Deus por isso. Amém? Aí continuando falando assim. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ó. Por causa do quê? Por causa da palavra. Aí chegada, olha só, isso é forte, irmão. Olha só. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A angústia e a perseguição por causa da palavra.
Não estou nem falando angústia lá de fora. Por quê? A palavra de Deus pode causar angústia de várias maneiras. Por exemplo, quando alguém chega aqui e fala para mim, pastor, eu estou usando droga. Eu estou usando, vamos lá, maconha. Estou fumando maconha. O que eu vou falar para ele? Se você não largar, você não vai ser salvo. Não estou nem falando da parte física, da tua saúde. Vai fazer mal? Vai. Aí tem uns bestas aí, tem uns cabeça de jirico, que dizem que a maconha faz bem. É uma outra história, medicinalmente, é outra história. Separar uma parte, é outra coisa que não vou entrar agora também. Agora a gente fala, não, fumar maconha faz bem, faz nada. Faz mal, faz mal. É diabólico, é demoníaco. Não tem desculpa. Aí eu vou falar, você tem que largar, tal. Isso para ele, por ele ser uma pessoa viciada, por ele gostar, tem gente que gosta. Vai dar uma angústia nele, para ele vai ter que largar, vai ter que largar, e não, poxa, eu vou largar, ele começa a falar para os outros, para os amigos, por exemplo, ele ainda anda no rodinha de amigos, e fala, pessoal, estou largando, vou largar. E aí ele vai ser perseguido por causa disso, porque pela palavra ele aprendeu que tem que largar, aí ele vai começar a ser perseguido, ele está largando, está angustiado porque está largando a maconha, aí ele vai ser perseguido por causa da palavra que ele recebeu, que ele tem que largar a maconha. Ele fala, não dá, poxa, eu comecei na igreja e está piorando as coisas. Não é que está piorando a coisa, está sendo curado. Você está entendendo? Você entendeu? Quem está entendendo? Você está sendo curado, você está enfrentando pessoas que antes você andava e eram a favor disso. Aí você, pela palavra, está sendo curado e você está sendo perseguido por causa da palavra. Então é angústia e perseguição por causa da palavra. Então eu dei exemplo da maconha, mas pode ser outras coisas. Meu irmão, se eu ando no meio de pessoas que fumam, bebem, quem quiser fumar e beber é a vida de cada um, amém? Mas fumam, bebem e se reúnem com essas coisas. Se eu ando no meio deles e eu começo a querer largar aquilo, é óbvio que essas pessoas vão pensar assim, e aqui, tá virando crente, como é que é, rapaz? Tá maluco? Vou tomar uma cervejinha não faz mal. Um baseadinho não faz mal. E a pessoa, ou ela recebe isso por causa da palavra e sofre com a angústia por causa da palavra até se libertar. E a perseguição, ela vai ter que sair do meio daquilo. Ou ela continua. É uma escolha. Amém? Amém? Aí continuando. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas olha só isso aqui, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Tem pessoas que no mundo elas dão frutos, elas enriquecem, porque trabalham. Ela trabalha, ela enriquece, ela ganha dinheiro. É errado isso? Não é? Mas quando isso ofusca a vida espiritual, às vezes ela pensa assim, não, entre enriquecer, entre ganhar mais dinheiro e obedecer a palavra, eu vou ficar no meio termo. Não. Para Deus não tem meio termo. Para o diabo tem. Para o diabo você ficar na igreja e ficar entre a igreja e o mundo, você fica lá, né? Crente de Raimundo, pé na igreja do mundo, para o diabo está lá. Você fica lá. E daí tu dá mau testemunho, vai lá. Fica na igreja e fica no mundão. Fica na igreja e fica no mundão. Ou fica em cima do muro. Quem já ouviu aquela história do diabo e do anjo? Já viu? A pessoa está em cima do muro, você que não se decidiu ainda. Está em cima do muro. De um lado está o capeta, está o diabinho ali. Que nem aqueles diabinhos do ombro, né? Que tem aquela historinha, né? O anjinho e o diabo falando de um lado. Aí o diabo está de um lado, o anjo está do outro. E o anjo está lá, vem, fulano, desce, vem para cá, vem para o nosso lado, vem, por favor, vem para cá, o anjo lá, vem cá. E o anjo berrando e lutando pela alma daquele cara, e o cara está lá em cima olhando, e do outro lado está o diabo assim, ó. E o diabo só olhando. Aí uma hora o camarada fica intrigado e pergunta,
Vem cá, pergunta para o diabo, né? Vem cá, lá o anjo está pulando, me chamando, pedindo para mim descer para o lado de lá, e eu estou aqui em cima do muro, não estou nenhum nem outro. Por que você não... Está aí tranquilo. Ele falou assim, não, você não está em nenhum nem no outro. Você está comigo, porque em cima do muro é meu. Então o diabo estava de boa. Quando você está, como diz o Isaías, cocheando entre dois pensamentos, quem está cocheando entre dois pensamentos está do lado do diabo, porque Deus é sim, não, não. Não tem meio termo com Deus. Ou você se entrega para Ele, ou melhor nem ficar. Não tem acordo. Senhor, eu vou ficar com o Senhor, mas um pouquinho no mundo também, não. Tem que se entregar totalmente. Diga glória a Deus. E o que foi semeado de espinhos e que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Diga glória. Nós temos que dar frutos, principalmente frutos espirituais. Quando você vê que o teu prazer é ler a Bíblia, que o teu prazer é ir na igreja, é buscar Jesus, é fazer as coisas para Deus. Quando você tem prazer de fazer as coisas para Deus, não porque eu vou receber algo em troca, mas porque eu estou fazendo para Ele. Eu não fico vindo, irmão, eu não venho para cá fazer culto. Deus não permitiu abrir esse ministério porque eu vou receber algo em troca. Eu não faço isso porque eu vou receber algo em troca. Eu faço porque eu amo. Porque eu amo Ele. Eu faço porque eu amo Jesus. E se eu ficar firme no propósito, já é promessa dele, já falou, essa igreja vai para multidões. Hoje você vê aí 30, 50 pessoas, 60, 10, 15, um culto dá 15, outro dá 30, outro dá 50, você vê isso. Aí de repente na sua cabeça você pensa, não, ela vai ser uma igreja local, não, essa igreja vai para o mundo todo, vai um dia, ela vai. Amém? E se eu ficar o quê? Firme com ele. Mas também se não ficar, ele me tira e coloca em outro lugar. Pronto, acabou. Deus continua sendo Deus, é o que eu estou vendo com vocês. Ele não perde. Quem perde somos nós. Então fique firme na palavra. Fique firme na palavra de Deus. Se envolvam com as coisas de Deus. Não tem como você não ganhar. Em todos os sentidos. Mas principalmente espiritual. Cuidado. Mais uma vez. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que te dá conselho. E eu não estou nem falando de pessoas do mundo. Cuidado com aquelas pessoas que sabem que você tem ministério e ficam, vem para cá comigo. Vem cá, vamos lá comigo. Você é inteligente, amém? Você sabe. Olha, pastor, eu não estou dizendo que você não possa visitar outra igreja. Sou eu, nunca sou contra isso, proibir de visitar outras igrejas. Não. Também não, se você disser, não, eu vou para outro lugar que me sinto melhor, também não vou ficar bravo. Agora, o problema é quando as pessoas fazem isso, estão indo por causa da carne. Várias aqui foram para outros lugares. Como já acontece de outras pessoas e para outros, é normal. Mas muitas ficam com vergonha de voltar. Elas estão loucas para voltar, mas tem vergonha. Paremos na rua. Há um tempo atrás até falei com vocês. Eu falei, ô fulano, como é que você está? Não perguntei de igreja, não perguntei se ela... Não chamei ela para voltar, não falei nada disso. Ela ficou toda envergonhada comigo. Falou, não, pô, vem cá, dá um abraço, que saudade de você. Deus te abençoe, como é que você está? Dei uma paradinha. Por quê? Eu saí, nada do que eu estava com o Senhor, eu saí bem assim, diante de Deus. Mas não era nada do que eu pensava, e eu fiquei com vergonha de voltar. Eu tenho vergonha do povo, tenho vergonha de voltar. Não, faz o que você achar melhor, o que Deus colocou no teu coração, faça. Mas aí o que acontece? A pessoa sai de um caminho que está dando certo, para ir para um que incentivaram ela, ou ela mesma incentivada pela emoção, foi, e não deu certo lá. Ela fica com vergonha de voltar. Olha, pastor, faça aquilo que Deus colocar no teu, não eu. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração.
Se você tem uma dúvida, fala com Deus. Meu Deus, é o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu faça isso? Tem certeza? E aí, como é que eu vou saber? Deus vai te dar a resposta. Pode ter certeza que Deus vai te dar a resposta. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, resumindo, ouça a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Não escute pastor. Até parece meio controverso o que eu estou falando, por ser pastor há 25 anos. Não escute pastor, não escute bispo, não escute apóstolo, não escute presbítero, não escute obreiro. Escute a voz de Deus. Deus pode falar através dessas pessoas, Deus fala através dessas pessoas. Mas a resposta quem vai dar ao teu coração é Deus. Então faça aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Quem compreendeu? Então curve a sua cabeça em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado por esta palavra. E através da palavra o Senhor falou conosco. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, crescer espiritualmente. E não venhamos ser enganados. Não venhamos deixar com que a semente venha a ser sufocada pelos espinhos. Ou por falta de raiz venha a morrer. Ou caiu à beira do caminho, seja arrebatada pelo inimigo. Mas que ela caia e cresça e desenvolva e dê frutos na boa terra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém? Graças a Deus.